tem colocado no nosso coração para com a igreja. Eu hoje quero falar um pouco sobre, eu já falei algumas vezes aqui, e acho que sempre deveria ser lembrado, falado, de uma certa forma até cobrado, sobre a nossa fé. Quero falar sobre fé, a fé que vence o mundo. E a fé, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, e nós só estamos aqui pela fé. É a fé que nos rege, é a fé que nos aciona a chegar até a Deus. A fé, ela é uma ponte que nos faz alcançar a graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante, ou seja, por meio da fé. E a fé é o alvo mais atingido, mais mirado pelo inimigo das nossas almas, porque uma vez atingiu a nossa fé, a nossa vida espiritual está em sério perigo. Eu quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus em 1 João 5 e 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 5 e o versículo 4. Diz a palavra de Deus assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai, estamos diante da Tua palavra uma vez mais, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos auxiliar, nos ajudar nesta noite. Venha nos convencer, venha cobrar-nos, venha nos redarguir, venha nos ensinar, ó Deus, através da Tua santa palavra. Eu me coloco diante de Ti nesta hora. Meu Deus, que eu não venha atrapalhar, ó Deus, a eficácia da Tua palavra, porque ela é poderosa em si mesma, para mudar, para restaurar, para gerar vida no coração morto, esquentar aqueles que estão frios, para transformar aqueles que necessitam de transformação, ó Pai. Por isso eu te peço nesta hora, tenha misericórdia de nós como igreja. Fala, ó Deus, aos nossos corações, derrama sobre as nossas vidas, ó Deus, uma porção que necessitamos para seguir adiante. Pai, nós dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia e do Teu perdão a cada dia da nossa vida. Pai, abençoa esse culto, abençoa essa reunião, ó Deus, que possamos sair daqui alimentados pela Tua santa palavra. Essa é a nossa oração, fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus no livro de Hebreus 11, o capítulo de Hebreus, é impossível da gente falar de fé sem ler esse versículo, porque esse versículo de Hebreus no capítulo 11 dá a definição de fé. E fala assim, olha, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aí começa a eficácia, o efeito da fé, fala, olha, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que se pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que do próprio Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As Escrituras dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Aí fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gosto mais da versão que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento. Quando se fala de fé, o mundo aí fora diz que fé é uma coisa abstrata. Você tem ou não tem? É uma coisa assim, alguma coisa gerou essa fé no seu coração. Mas interessante que a palavra de Deus coloca fé em um patamar muito mais sólido do que um de abstrato. A Bíblia fala que a nossa fé, ela na realidade, ela é racional. Presta atenção, ela tem razão a nossa fé.
Em 1 Pedro fala que, olha, que vocês estejam prontos para explicarem por qualquer pessoa que perguntarem a razão da sua fé. Então, a nossa fé ela é racional, ela tem razão, não é um mero pensamento, não é uma mera ideologia, não, é uma coisa com razão. E qual é a razão? A razão é que existe um firmamento, que Jesus veio, cumpriu as promessas que havia do nascimento dele, ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e com provas. Interessante que ninguém, nem a ciência, nem nenhuma outra religião, nega que Jesus veio, nem nega que ele morreu, e muitas também nem negam que ele ressuscitou, porque é impossível, porque teve como fala, pessoas que viram, teve testemunhas oculares, mais de 500 pessoas o viram, depois que ele ressuscitou. Então, presta atenção, a nossa fé, ela é racional. Interessante que hoje no mundo existe muita fé ideológica, fé eu penso assim, eu acho que aí pronto, acabou, eu gerei fé nisso. E o pior é que o mundo, as ideologias do inferno, querem fazer com que nós acreditamos numa coisa que não é racional, é ideológica. E a nossa fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ela é o firme fundamento. Você sabe o que é um firme fundamento? É uma base sólida. É uma base sólida. Então, aí quando a gente fala de fé, nós aqui vamos falar um pouco sobre fé que vence o mundo. Aí vem a fé salvífica, a fé da criação. E há certas pessoas, essa semana mesmo eu estava ouvindo, eles falando que uma pessoa, um ateu, para negar que Deus existe, ele tem que ter uma fé quase maior do que a nossa própria fé. Porque ele tem que ter fé numa coisa que vai ser sem base. Nós temos fé naquilo que tem base. Vocês sabiam que a Bíblia é o único livro, a única fonte, a única ciência que fala sobre o início das coisas, é a Bíblia. Ninguém, nem a ciência fala do início. Eles pegam de um ponto para cá. Mas a Bíblia fala de quando não havia nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então a nossa fé ela é sólida, irmãos. A fé que nós temos, tanto a fé da criação, do universo, tanto a fé salvífica, tanto a fé, a esperança de vida eterna, ela é comprovada. Ela é uma fé com fundamento, ela tem um firme fundamento. Não é uma ideologia, não é um pensamento, não é uma mera forma de pensar, não é uma crença gerada, não. É algo que nós temos prova que Deus fez, prova que Ele existe, prova que Ele me amou, prova que Ele enviou o teu Filho amado Jesus Cristo, prova que o teu Filho morreu e prova que Ele ressuscitou. Isso prova que nós iremos morar no céu. A nossa fé, ela tem esse fundamento. Talvez alguém aqui ainda não tenha essa certeza. Talvez alguém aqui ainda está com uma fé um pouco aqui assim, substrata, né? Uma coisa meio assim, eu não tenho tanta certeza disso. Sabe qual é o conselho que a palavra de Deus nos diz? Nós precisamos nos aproximar de Deus para conhecê-lo. Ter comunhão com Deus para a sua fé, amadurecer, crescer nele, chegar nesse estado de amadurecimento. Esse estado maduro, como Paulo fala, sair do leitinho e ter um alimento mais sólido para que a nossa fé tenha agora um fundamento. Amados, nós cristãos, nós servos do Senhor, que estamos caminhando há algum tempo, e eu falo isso aqui às vezes na escola dominical, a gente tem alguns pilares que são inegociáveis. Sabe, que não tem que ter dúvida, não tem que ter questionamento quanto à nossa fé, quanto àquilo que nós cremos. Sabe, a nossa fé ela é inquestionável. É inquestionável. Por quê? Porque ela tem fundamento. Por quê? Porque ela é racional. Por quê? Porque ela tem razão. Qual é a razão que estamos aqui? A razão que estamos aqui é porque Cristo, Jesus, morreu na cruz por mim e por você e nos deu o direito de vida eterna. Essa é a razão que nos trouxe aqui. Este é o melhor lugar que nós podemos estar. O pastor falou aqui, essa semana eu tive a oportunidade de 2 vezes ir no MetLife Stadium, ver 2 jogos de futebol. Eu gosto muito de futebol.
duas partidas de um semifinal de um mundial, uma coisa bem rara de acontecer. Irmãos, não há lugar como este aqui. Eu estive lá, eu gostei, foi bom, mas aqui na presença de Deus, aquele que pode curar a tua ferida, aquele que pode sarar a tua dor, aquele que pode mudar a tua história, aquele que vai falar uma vez mais para você: ei, eu estou cuidando de tudo. Tenha fé, renove a sua fé. No estádio você vai e volta, gostou, não gostou, perdeu, ganhou. Aqui não, aqui você só ganha com Deus. Aqui é um investimento na sua própria fé. E a nossa fé é interessante, pastor. E aqui hoje existem mensagens que Deus dá para a gente, e Ele dá com o objetivo de falar com uma pessoa, com outra ou com outra. Por isso, às vezes, a gente vem na igreja e a gente fala assim: peraí, mas parece que não foi para mim. É porque nós viemos errado, de forma errada, fazer o errado. Quando a gente vem na casa do Senhor para oferecer um culto, que é aquilo que nós devemos fazer, nós viemos a oferecer um culto. Obviamente que nós vamos ser abençoados. Mas no culto, Deus pode falar com uma pessoa e não falar com mais ninguém. Ele é Deus e, afinal de contas, nós viemos para oferecer um culto a Ele. Aí a gente tem essa força de expressão que a gente usa, né? Eu vou lá buscar a minha bênção. Não está errado falar isso, irmãos. Porque aqui você sempre vai sair abençoado. Tá? Mas o correto é falar assim: eu vou levar a minha adoração. Eu vou levar o meu louvor, eu vou levar a minha vida, eu vou me prostrar, eu vou agradecer, eu vou me render diante de Deus. Isso sim é um culto que nós oferecemos para Deus. Mas então, como eu estava falando, existem mensagens que é para uma pessoa, que é para duas pessoas. Essa mensagem é para você, irmã Tânia, para você, irmã Silvia, para você, pastor Mazen, Rosilda, irmã Eunice, para todos nós que estamos aqui. Sabe por quê? Porque todos nós corremos o risco de termos a nossa fé abalada. Todos nós, sem exceção. E aí que está o risco. Porque a fé é um firme fundamento. E se o fundamento de um prédio danifica, ou fraqueja, ou trinca, ou está abalado, irmãos, todo o edifício está correndo sério risco. E não existe ninguém que está livre, ninguém que escapa. Ah, mas o pastor Mazen se tornou... o pastor Mazen tem que tomar cuidado. Pastor Edson, pastor Renato, qualquer um de nós, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos tribulosos, situações onde a Bíblia já garantiu que a fé de muitos esfriariam. E nós estamos correndo esse risco dia a dia. Todos os dias estamos correndo esse risco. E o versículo que nós lemos fala assim: olha, portanto, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vencer o mundo, alimente a sua fé. Quer vencer o mundo, conserve a sua fé. Quer vencer o mundo, não negocie a sua fé. Quer vencer o mundo, zele, cuide da sua fé. Mas infelizmente, amados, tudo o que acontece na nossa caminhada terrestre, parece que o alvo, pastor, o target é a nossa fé. A gente adoece uma causa natural, não é espiritual, é natural. Mas o inimigo nos oprime de certa forma, que a gente passa a crer que aquilo é espiritual. Ou aquilo afeta o nosso espiritual. E quando afeta o espiritual, irmãos, é difícil. Sabe que nós temos o corpo, né? O nosso corpo tem os 7 sentidos do corpo. Nós temos paladar, tato, visão, audição, e enfim. O espírito, o sentido do espírito é a nossa fé. Quando a fé está mal, espiritualmente nós estamos mal. Nós estamos enfermos espiritualmente, porque a nossa fé foi abalada. E o risco da humanidade, o risco nosso, é relacionar coisas do dia a dia com aquilo que nós queremos, com a nossa fé, com Deus. A gente tem um dizer que fala assim: olha, Deus tirou tudo de Jó, né? Tirou tudo. Não tirou tudo de Jó, porque tudo que Jó tinha era Deus. Sabe, quando nós chegamos num ponto onde tudo que nós temos é a nossa fé, irmãos, nós estamos fortíssimos. Nós vamos vencer o mundo quando o principal coisa que nós tivermos
for a nossa fé. Quando a nossa fé não for mais abalada por problemas financeiros, quando a nossa fé não for mais abalada pela enfermidade, pela perda de um familiar, de um ente querido, quando a nossa fé não for abalada por nada disso, mas, irmãos, nós seremos vencedores, nós estamos prontos para vencer. Paulo estava preso, prestes a morrer nas suas saudações finais, e ele fala, olha, acabei a carreira, guardei a minha fé, e agora espera a coroa que o justo juiz me dará. A sua fé é o que vai chegar, te levar até a glória. A tua fé vai entrar diante de Deus com você. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, já mencionei aqui, pela fé através de Cristo Jesus. Sem fé não existe salvação. Sem fé não há remissão de pecados. Sem fé não há ligação do homem com Deus. A fé é essa conexão que tem do homem com Deus. E quando ela é estremecida, corta, já vê um sinal de telefone quando começa a falhar? É como a nossa fé está falha, é assim. A nossa conexão com Deus começa a ficar mais difícil. A dificuldade para orar, para ler a palavra, para vir ao culto, para aproximar de Deus, para louvar a Deus, é grande. Por quê? Porque a fé está estremecida, a fé está abalada. E a nossa fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, jovens, crianças, irmãos, não percam tempo de alimentar a fé todos os dias. Não perca tempo. Ouça louvores. Aí vem aquela questão, né? Música do mundo é errado. Ouvir isso é errado. Ouvir. Se é certo, se é errado, eu não sei. Tá? Ouve um louvor de adoração a Deus. Alimente a tua fé, alimente o teu espírito. Sabe, leia a Bíblia, leia um livro, ouça uma pregação, cante, ore, faça qualquer coisa que vai alimentar a sua fé, porque você vai precisar da sua fé no dia de amanhã. Nós precisamos da nossa fé, é a fé que vence o mundo, é a fé que vence as lutas, é a fé que vence as tribulações, é a fé que mantém a esperança. O que aconteceu com o povo de Israel no meio do deserto? Perderam a fé na esperança de Deus. E veja que sério, para vocês verem. Quis voltar para o Egito. Qual era a sina deles no Egito, pastor? Já tinha aumentado o trabalho deles, já tinha proibido de terem filhos homens, escravos. Queriam voltar para ser escravo, porque perdeu a fé. Irmãos, um crente, um cristão, com uma fé abalada ou sem fé, ele quer voltar para a lama, ele quer voltar para o lamaçal de pecado. Ele quer viver uma vida mesquinha, ele quer viver uma vida sem a presença de Deus. Por quê? Porque falta a fé. E sem fé não se agrada a Deus. Faça tudo o que você puder. O tempo que você tiver. Entra no banheiro, põe um louvor. Se você tem dificuldade de conectar com Deus assim, tem dificuldade de ler a Bíblia, põe um louvor. Comece a cantar. Vem à escola bíblica dominical, participe. Faça alguma coisa que te aproxima de Deus, para que você tenha uma fé sólida, uma fé firme, para quando vir a luta, para quando vir a tempestade, você não se afundar. O que aconteceu com Pedro? Pedro viu que Jesus vinha andando sobre as águas, e aí Pedro teve um impulso de fé, e falou, vou andar também, e começou a andar. Começou a passar por cima das ondas. Irmãos, é a fé que nos faz passar por cima dos nossos problemas. Mas aí ele olhou para os problemas, tirou os olhos do Senhor, olhou a situação e começou a afundar. Diminuiu a fé, começou a afundar. Se nós perdemos um pouquinho da nossa fé a cada dia, em poucos dias, em poucos meses, nós já estamos afundados, e só a misericórdia de Deus para nos levantar de novo. Busque alimentar a sua fé todos os dias. Busque cativar a sua fé. Aquilo que está tirando a fé, exclui de você. Exclui palavras, exclui gestos, exclui músicas.
amizades que estão afastando do Senhor Jesus. Tenha uma fé firme, tenha convicção da sua salvação, tenha razão, tenha uma fé racional. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Porque nós trazemos dízimo para a casa do Senhor. Porque nós fazemos a obra do Senhor. É pela fé que nos foi dada. Pela fé que um dia nos foi dada. Que entrou no nosso coração este amor. Esse reconhecimento que nós temos um Deus. Que essa fé ela tem um fundamento. Ela tem uma razão. Que Jesus morreu na cruz do Calvário. Que Ele entregou a sua última gota de sangue por mim e por você. E que hoje nós temos direito de vida eterna. E que há uma missão para nós fazermos aqui nessa terra. Mas também há uma recompensa. Onde um dia estaremos diante dEle. E a Bíblia diz que o próprio Deus confessará o nosso nome. E Ele enxugará no nosso rosto todas as lágrimas. E não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá lutas, não haverá mais tempestade. Guarde a tua fé, guarde a tua coroa, para aquele dia que o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos para ir morar com Ele na glória. Alimente, alimente, alimente a sua fé. Fortaleça a sua fé. A fé, ela carece de alimento espiritual todos os dias. A fé carece da palavra de Deus. A fé, ela esfria, porque nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos numa luta terrível. Tudo o que acontece, aponta para a nossa fé. Tudo o que acontece, tenta minguar a nossa fé. Tenta convencer-nos que Deus não é o nosso Pai. Que Ele não está cuidando, que Ele não está vendo, que Ele não está zelando, que Ele não está ouvindo. Mas isso são mensagens do inferno que vêm nos nossos ouvidos para nós distanciarmos de Deus. Sabe de uma coisa? Quem está passando por um momento difícil aqui, algumas pessoas a gente sabe, outras a gente não sabe. Mas imagine se não tivesse Deus na nossa vida. Imagina se tivesse que passar tudo isso sem Deus. Uma vez Jesus falou para os discípulos, para a multidão, umas palavras duras, e a multidão sumiu todas, e os discípulos vieram falar para Jesus, assim, o Senhor falou muito duro, e Jesus falou, vocês também querem ir? Querem ir com a multidão? Querem ir? Os discípulos falaram, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Se está difícil para você, com lutas, com Jesus, imagina se você abandonar Jesus. Imagina se no meio da tempestade aqueles discípulos tivessem abandonado Jesus, o que teria sido deles? Se no meio da tua luta, se no meio da tua tempestade, agarre-se mais a Ele, apegue-se mais ao Senhor, como Asaf falou, olha, eu me apeguei ao Senhor, eu me aproximei ao Senhor, eu busquei ao Senhor, eu invoquei o nome do Senhor. Exerça a sua fé, porque é a fé que vence este mundo, assim diz a palavra de Deus. Tenha uma fé firme, tenha uma fé racional, sabe a razão da sua fé, não negocie a sua fé, não barganhe a sua fé, não tenha dúvidas quanto à sua fé. A sua fé ela tem que ser e deve ser inabalável, em todos os sentidos. Deus criou os céus e a terra, foi Deus quem fez o homem, foi Deus quem fez a mulher. Eu não sou fruto de uma evolução, eu não sou fruto, não, foi Deus quem me fez, foi Deus quem eu caí, pequei, foi Deus quem me amou e quem enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, e nós temos o direito de vida eterna. Mas e qual é a prova disso? A prova é a minha fé, que é o firme fundamento dessas coisas. A prova é que eu creio que Jesus é o meu Redentor, como Jó falou. A fé é que eu sei que Ele está cuidando de mim. A fé é que eu sei que eu posso não entender o que está acontecendo. Talvez eu nunca entenda, mas um dia lá na glória eu irei entender. E Paulo fala muito bem que nós iremos se entender. Paulo fala assim, olha, os probleminhas, as lutinhas que nós passamos aqui, eu falo as momentâneas tribulações, né, que nós passamos aqui, não hão de comparar com a glória que está no porvir.
A Bíblia diz que o que os olhos não viu, o que o coração não sentiu, é o que Deus tem reservado para nós. Amados, esta é a razão da nossa fé, essa é a convicção que nós temos na carreira que estamos caminhando, esta é a convicção nesse caminho que estamos trilhando, nessa vida que estamos levando. São tantas as coisas que a palavra de Deus nos alerta quanto à nossa fé. A ciência, o conhecimento, as riquezas, as lutas, os problemas, as tribulações, todas são como vermes que tentam minguar, adoecer a nossa fé. E nós temos o antídoto é a palavra do Senhor, para alimentar, para fortalecer, para vivificar, para restaurar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para engordar a nossa fé, de uma forma que nós não venhamos a questionar quanto aos problemas e situações deste mundo, que não negociar nada disso com a nossa fé. Pode acontecer o que acontecer, pode passar o que passar, nada pode abalar a nossa fé. Uma fé abalada, nós não conseguimos nem atravessar o deserto da vida numa fé abalada. Uma fé abalada, nós não conseguimos crer, não conseguimos enfrentar as lutas, as ondas, os problemas do dia a dia. Uma pessoa com a fé abalada, ele não consegue resistir ao diabo. Uma pessoa com fé abalada, ele não consegue fazer a obra de Deus. Tudo é problema para ele, porque a fé está abalada. Não consegue amar, não consegue suportar, não consegue ver o cuidado de Deus sobre a vida dele. O pastor falou aqui hoje na oferta. Quem está com a fé abalada não vê a mão de Deus, não vê o cuidado de Deus, não vê a proteção de Deus. O mundo, a circunstância passa a fazer crer que nós estamos empoderados por alguma outra coisa. E como Davi falou, olha, quem somos nós para fazer, para ter alguma coisa? Riquezas de glória vêm do Senhor. Deixa eu te falar, o fôlego de vida que está em você, foi Deus quem colocou. A sua vida pertence ao Senhor, os seus dias pertencem ao Senhor, a sua história pertence ao Senhor. Deus tem planos e projetos para mim e para você. Nós somos feitos com um propósito determinado para a honra e a glória do nome do Senhor. Fortifique a sua fé, agarre nessa fé. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho de um Deus que nunca perdeu, que jamais perdeu uma batalha, um Deus que cumpre as suas promessas, e todas as promessas dele irão cumprir na sua vida. Tenha fé, não morra no deserto, não queira voltar para trás, não queira abandonar o barco da sua vida, porque Cristo está com você. Creia no Senhor todos os tempos da sua vida. Uma pessoa com a fé abalada, ele não crê mais na vida eterna, não crê mais na salvação, tem dificuldade de crer na vinda de Jesus, tem dificuldade, não tem certeza de salvação. Amados, em nome de Jesus, nesta noite, se você está com a sua fé assim, busca alimentar a sua fé. Passa a cantar mais louvores, passa a ouvir mais louvores, passa a ler a Bíblia mais, leia livros, venha à igreja mais, participe de escola dominical, seja uma pessoa que se aproxime do Senhor, para que você possa entender a razão da sua fé, ter firmeza e convicção que você é filho de Deus, e que Ele te ama, e que a sua história está no controle das mãos de um Deus que tem todo o poder, nos céus e na terra. Amém e amém.